Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um bate-papo semanal que nós fazemos semanalmente, trazendo um convidado especial para falar sobre diversos temas relacionados à qualidade de vida, envelhecimento saudável, coisas, enfim, que vão levar mais motivação para o seu dia a dia. E dessa vez nós trazemos um convidado para falar sobre um tema bem interessante, sobre como foi a carreira de vida dele ao longo desses anos, como está sendo a expectativa de retorno à sua cidade natal. Seja bem-vindo, Márcio Rodrigues, famoso Zóio Tatuador. Como é que vai, Zóio? Tudo bem, cara? Tudo bem, melhor agora e feliz de participar aqui do seu canal. Muito obrigado pelo convite. Pô, que isso, seja bem-vindo, cara, sai de casa. Conta um pouquinho pro pessoal aí, Zóio, como que foi essa trajetória no começo, cara? Quando você começou isso, eu acho que não tinha ninguém que fazia isso aqui em Barretos, né? E acabou se ganhando uma dimensão muito grande, o seu trabalho na cidade de Barretos, e você acabou ganhando o mundo aí, né? A gente vai conversar mais pra frente, mas o trabalho seu começou a ganhar países externamente ao Brasil. Como que foi esse começo na cidade, enfrentar um tabu que era a tatuagem nessa fase inicial? Como foi desenvolver esse trabalho profissional, não só na cidade, mas a divulgação em âmbito nacional? Sim, pois é. Eu comecei, na verdade, com tatuagem no ano de 2000. Eu tinha 20 anos. Mas um pouco antes, eu já estava aqui em Barretos fazendo um trabalho de aerografia, um trabalho de pintura. Então eu pintei praticamente a cidade toda. E depois eu só mudei a superfície, né? Então, como pintava muito capacete, camiseta, muro, esse tipo de trabalho, e depois eu fui pra pele, né? Mas foi uma coisa súbita, assim, né? Eu tava já trabalhando com isso, já vivia disso, já morava em Barretos desde 98, 99, ali um ano e meio já antes, fazendo só esse tipo de trabalho de pintura, né? E depois foi uma coisa meio súbita, assim, eu pensei, se eu fizer tatu, né? E aí aos 20 eu decidi me tornar tatuador. Pra você ter uma ideia, eu nunca tinha ido em São Paulo na minha vida, com 20 anos de idade. E aí eu juntei um dinheirinho na época, né? Era muita coisa, era todo aquele dinheiro que eu tinha juntado ao longo de aí, 1 ano e meio, 2 anos de trabalho de aerografia. E aí fui para São Paulo com esse dinheiro no bolso para comprar os equipamentos, né? E ver o que eu podia aprender lá de um dia para o outro, né? O que era nada, na verdade. Eu voltei para Barretos, desinformado, né? Porque na verdade na época também não tinha muita informação, não tinha, por exemplo, a internet que nós temos hoje, essa coisa rápida, né? Uhum. E 2 dias também não deu pra nada. Eu fiquei lá, né? Aquela ansiedade, aquela coisa toda. O dinheiro deu pra comprar o que eu precisava comprar. Voltei e comecei. E o engraçado é que como eu tinha muitos clientes já que pintavam capacete, que pintavam faixa, que pintavam camiseta, muro, etc. Eles mesmos, já sabendo que eu ia começar a tatuagem, já se entusiasmaram também. Ó, quero ser o primeiro, então. Então, assim, no começo não tinha-se muito clientes como tem agora. Mas, pelo nome que eu já havia feito, acabou que eu comecei fazendo umas pessoas ali que já confiavam em mim pelo trabalho que eu já vinha fazendo. Você sempre soube, cara, que você gosta de tatuagem, você gosta de desenhar, você sempre foi bom em desenhar? Ou é algo que você foi adquirindo ali com o tempo, né, cara? Porque às vezes as pessoas perguntam qual que seria o melhor começo, né? Se é realmente começar pelo talento, e se é mais fácil ela esperar o talento surgir para ela saber o que ela vai fazer na vida, ou ela vai fazendo que o talento surge. Você sempre gostou ou foi um clique de uma hora para outra que apareceu isso na sua vida? O desenho, eu sempre desenhei desde moleque ali, não gostava muito de estudar as matérias convencionais assim, mas a educação artística era bom. Então, pra você ter uma ideia, até a educação física, os meninos na época, né, os amigos lá, na época de 4ª, 5ª série, deixava sem o goleiro, mas não colocava eu no gol. Eu tinha sorte que eu era dono da bola, cara. Senão eu punha embaixo do braço e ia embora. Pois é, mas eu sempre não fui muito bom em esportes, não gostava muito de estudar. E só que me sobrava o desenho, eu gostava. Então acabou que, no final das contas, né? Não no final, porque a gente tá vivo aqui, ainda tá evoluindo, tá progredindo. Mas hoje em dia o desenho que lá fazia, na época de moleque, gostava de fazer, acabou tornando minha profissão. Então acho que já estava em mim mesmo, né? Legal. Agora, até os 20 anos, como eu falei, eu não tinha, nem sabia o que era tatuagem, na verdade. Mas não tinha, acho que ninguém aqui que fazia esse trabalho. Eu não tenho certeza se eu fui o primeiro, até acredito que não. Não fui o pioneiro, assim, né? Mas eu... Pelo menos de grande divulgação, assim, eu acho que não, né? Eu acredito que já tinha uns 2 ou 3 no máximo, né? Mas ainda a tatuagem também, no ano de 2000, não tinha essa projeção que tem agora, né? Difundiu muito na sociedade. Hoje todo mundo sabe o que é, todo mundo, ou pelo menos a grande maioria, já tem um certo entendimento que, assim, ó, é arte isso daí e tal. Acho que
Acho que a televisão ajudou muito, né? Os artistas, os cantores, os jogadores de futebol, tudo. Então, no ano de 2000 era bem diferente do que agora. Mas eu sempre tive uma coisa assim comigo, que quando eu cheguei em Barretos com esse kit, só voltando um pouquinho lá no 2000 de novo, eu tinha um negócio na minha cabeça assim, ó, o primeiro dinheiro que eu fizer, na primeira tatuagem que eu fizer, primeiro cliente que eu, né, fizer e cobrar, eu voltei sem nada, voltei sem nenhum tostão. Falei, o primeiro cliente que eu fizer, eu vou na vigilância sanitária e vou mandar um cara vir escrever, vou fazer o que tem que fazer na vigilância sanitária, né, pagar as autorizações, o que precisava, né? Sempre foi limpo o lugar, ou seja, eu estava no início, eu era um iniciante, mas com posicionamento de profissional. Eu já sabia o que eu tinha que fazer, mesmo não tendo o conhecimento que eu tenho agora. Mas aí eu fiz isso, sabe, com o primeiro dinheiro que entrou, então eu já imaginava que eu escrever no muro. Eu tenho uma plaquinha lá dentro do meu estúdio na época, né? Que também nem se fazia tanta tatu assim. Eu continuei fazendo simultaneamente as pinturas. Não foi uma coisa que eu parei de fazer, eu ainda fiquei fazendo por mais uns 4 anos, levando os dois tipos de artes, né? Só ali por volta de 2004 que eu fui pro shopping local na época, né? Aquela galeria que nós tínhamos em Barretos. Começou com o Planet, né? Sempre foi Planet aqui, né? Eu comecei em 2000, fiquei 4 anos ali na 26 com a 013. Depois surgiu uma oportunidade na galeria, que era o shopping da época, né? Fiquei mais 2 anos lá. Então eu digo que de 2004 a 2006, aí teve uma projeção maior, né? Que aí acho que porque também estava dentro do shopping e tudo, né? A galera já vinha vendo eu trabalhando ali, o muro escrito bem grande, assim, uma coisa que eu fiz questão de fazer, além de ter pego autorizado pela vigilância sanitária. Então eu sempre tive essa coisa de buscar esse conhecimento, de passar uma segurança para o cliente, né? Ainda mais naquela época, as pessoas não tinham noção nenhuma do que era tatuagem. E essa evolução, cara, que você foi tendo ao longo dos anos em Barretos, você sempre se viu melhor, cara? Sempre se viu um objetivo que você ia alcançar? Tipo de, putz, eu vou um dia ficar grande, um dia eu vou ser o melhor, assim? Ou você só foi tocando o que foi aparecendo e você foi ganhando experiência e foi se motivando ao longo do tempo? Ou você tinha um objetivo fixo de ser um cara bom, assim? Cara, eu só fui tocando mesmo, né? Dia após dia, eu não tinha, assim, uma projeção. Ideia de como isso iria acontecer? Não, onde ia chegar, nada. Ou mesmo até de que, eu queria um dia sair daqui, eu vou pra... Não tinha ideia nenhuma. Na verdade, nem passava isso na minha cabeça. Só que eu sabia o que eu queria entregar. Então, acho que foi através do dia a dia, do posicionamento que eu tinha ali, né? Você tentar ser o mais profissional possível. E a minha realidade também, depois quando eu comecei, era de ir em São Paulo uma vez por ano. Porque depois que eu me tornei tatuador e voltei pra cá em 2000 comecei, eu ia em São Paulo uma vezinha por ano só, que era num evento, era num congresso que tinha, internacional, então eu lá ia para tentar aprender algo diferente. Essa era a minha realidade até 2007, uma vez por ano. Então eu ia, não sabia se era bom ou se era ruim. É claro que é bom você buscar conhecimento, mas eu digo, quando você vai e vê e não entende direito o que está acontecendo, você volta mais indagado ainda, fala, como os caras faziam aquilo, eu não consigo fazer, né? Mas sempre buscando assim, não tinha muita ideia assim de longo prazo, não. Como que foi a parte de que você começou a ter uma projeção maior e teve uma época que você acabou saindo aqui de Barretos, né? Sim, foi exatamente nessa época que eu comecei, porque eu acredito que é referência, né, Jorge? A maior parte do tempo, assim, a gente precisa de ter uma referência ou alguém ter falado alguma coisa, às vezes sozinho mesmo, né? De repente você passa um tempo ali, não por falta de vontade, não por isso, mas às vezes você não consegue enxergar mesmo, né? Você tá ali meio dormindo naquilo, tua visão às vezes é limitada, de repente, e cada um tem uma história, né? Mas a minha foi essa, de ficar, né? A minha projeção era pequena, mas quando eu me mudei para Campinas, que foi exatamente no ano de 2007, quando o shopping local na época fechou, e aí nós viemos para o endereço que ficamos, até 2021, que foi na 24 com a... 26, né? Na 24, ali em frente ao Não, com a 23. Isso, com a 21. Com a 21. Ali nós ficamos ali 15 anos, né? Foi o terceiro e último endereço, né? Mas em 2007, quando o shopping na época, né, fechou, eu já estava lá há 2 anos, nós viemos para o centro aqui e aí, ao mesmo tempo, surgiu uma nova oportunidade, né? Porque como eu vinha também melhorando, e essa oportunidade eu fui visto, igual o olheiro de futebol, né? Acho que foi bem isso que aconteceu. Num desses congressos, um dono de um estúdio de Campinas, na verdade, me fez um convite para ir trabalhar, né, em Campinas. Então, quando eu estou falando de referência, quando eu cheguei em Campinas e vi outros tatuadores, aí comecei a trabalhar com eles,
né? E até tem uma frase que eu digo muito, que era do meu pai, que é: quem envolve, desenvolve. Você precisa de envolver quando você quer desenvolver. Sim. Né? Você envolve com quem sabe mais que você, para você poder ter, né, abrir sua visão, né, expandir. Acho que foi bem isso que aconteceu comigo. Aí sim, eu vendo aquilo, falei, nossa, eu achava que era isso aqui. Tem muita coisa muito maior acontecendo. Por exemplo, tinha um artista que já falava 4 idiomas e eu falava só o caipirês. Aí eu pensei, pô, eu queria falar um inglês também. Então aí começou a surgir talvez uma coisa que estava já dentro de mim. Só não estava desperto ainda. Aí eu comecei a despertar para aquilo, sabe? E aí de 2007, logo em 2009, aí a gente já fez a primeira viagem internacional. Ou seja, até o presente momento, a minha viagem mais longa que eu tinha feito era até o Guarujá. 2009 eu tava na Suíça, percebe? Aí, cara, como diria o Einstein, né? Uma vez que a tua cabeça expande assim, você começa, aí você não quer voltar mais. É isso, né? Cara. E aproveitando até a frase que você falou do seu pai, cara, meu pai tem uma frase que eu gosto muito também, ele fala que é melhor você ser o mais burro da mesa do que ser o mais inteligente, porque aí você não tem nada a aprender com aqueles que você está sentando, né? Então, é melhor você estar num nicho de pessoas que conseguem te agregar e você aprender e evoluir. Sim. Do que você estar ali em coisas que vão acabar te puxando para baixo, né? Então, o ambiente ele te transforma. Então, te inserir num ambiente que te joga para cima, que te positiva, cara, é fantástico, né? Você vê o salto que você deu na mudança de cabeça, de ambiente, né? Sim, sim. Às vezes acelera, né? Otimiza o tempo ali, sim, né? E acelera mais uma coisa que já tiver dentro de você mesmo, né? E como é que foi ir pra fora? Cara, foi... Você ficou quanto tempo fora? A primeira experiência mesmo foi assim, a primeira de todas, que foi essa, né? 2009 ali, 10 no máximo. Foi assim, eu não sabia falar inglês, né? Eu fui com um amigo, a convite de um amigo, a gente foi pra ver tatuagem, né? Ver coisas do tipo, museu. Inclusive tem uma coisa engraçada, que na hora que o primeiro objetivo foi pra ir num tatuador da Suíça. E na hora que fala isso, assim, talvez a pessoa de repente tá ouvindo, pensa, nossa, aonde foi na Suíça? Será que é um mega estúdio? Como que é isso, né? E não é, só um adendo aqui, é um cara hippie, né, que ele fica numa cidadezinha que chama Saint Croix, não tem nada a ver com capital, você tem que chegar lá e pegar o trem, no fim da linha literalmente, porque é a última cidadezinha, né? E você chega lá, só tem idoso na rua tomando chá, só que o mundo inteiro vai nesse cara. Então, quando esse amigo, que falava 4 idiomas, né, e já havia morado fora, e ele me convidou, eu não podia dizer não. Na verdade, eu estava até despreparado, até financeiramente, mas eu falei, não é uma oportunidade que eu falo, eu vou ver certinho. Eu precisava de ir. E aí eu fui. Então você me perguntou como foi. Foi lógico que foi tudo novo, é uma coisa que te dá um gás muito louco. Mas se eu tivesse, assim, naquela ocasião, né? Tivesse, por exemplo, se eu soubesse me comunicar, se eu soubesse falar inglês, eu teria aproveitado muito melhor, tecnicamente, artisticamente, né? Foi top. Mas depois disso eu voltei de novo. A primeira coisa que eu quis fazer foi o curso de inglês. Falei, cara, na próxima eu preciso de aproveitar melhor, porque esse negócio de, eu vou no CVC, compro uma passagem, você vai, mas se o objetivo é você ir para melhorar profissionalmente, que era o nosso objetivo na época, eu voltei assim e não absorvi o tanto que eu gostaria, pela falta de conhecimento da época, né? Mas foi muito bom, despertou, e aí você é picado ali para aquela, né? Agora eu quero viajar de novo. E aí todo ano a gente começou a ir, aí com inglês modesto na época, não tenho fluente hoje, mas é muito melhor do que... E aí foi embora, cara. E aí todo ano a gente foi viajando, fui rodando. Hoje já fui através da tatuagem, já rodei em 12 países trabalhando, né? Aliás, só fui nos países porque eu fui trabalhar, né? Então, assim... Todos esses rolês que você fez, até eu acho que Nova Zelândia, que você morou um tempo na lá, Austrália. Na Austrália, foram todas a trabalho mesmo, né, cara? Foi você foi sempre motivado a trabalho para fazer um networking, evoluir. E isso tudo no final, cara, você participou de um congresso, eu acho, no Canadá, não foi? Ou só foi para tatuar mesmo? Sim, a última viagem foi ano passado, né, em 2022, que pela primeira vez, inclusive, não no Canadá, que a primeira vez que eu fui no Canadá foi em 2015. Então, ano passado eu retornei lá, mas dessa vez para ministrar um workshop. Então, a gente está falando de evolução, tudo, né? E aí também tem uma música do Rolling Stones, que eu não sei se você já ouviu, chama Moving Like Jagger. Sim. Na verdade, é do Rolling Stones, né? Sim. E que tem um trechinho, só eu vi essa uma vez só e aquilo ficou na minha cabeça, cara, esse trechinho dessa música, que a repórter pergunta pro Mick Jagger, né, lá quando ele começou, você vê que é uma imagem preta e branca mesmo, sabe? Você vê que
ela fala assim, nossa, como que é seu nome e tal? E ele bem no começo de carreira, né? Meio modesto, assim, meio tímido até, né? Não o Mick Jagger de hoje, né? Que o cara também ganhou muito. Ele fala, nossa, que legal, como é que é seu nome? Como é que é o nome da banda? A repórter faz essa pergunta pra ele, né? E ele fala, Rolling Stones, né? Mick Jagger, Rolling Stones e tal. Ah, que legal. E quanto tempo tem a banda? Ele fala, tem 2 anos. Mas bem modesto assim, sabe? Aí fala, que legal. E quanto tempo vai durar a banda? Aí ele fala, não sei, eu não sabia que ia durar 2 anos. Eu acho muito legal. Então eu tô comentando isso porque da mesma maneira que eu fui fazendo, mas quando você vai mirando assim uma coisa que você quer entregar, né, algo de melhor possível. E aí o ano passado, na hora que eu me vi pela segunda vez ministrando um workshop no Canadá, eu falei, cara, isso eu nunca pensei que eu ia fazer. Né? Mesmo depois das outras viagens, tendo trabalhado como guest, né, como convidado no estúdio, atendendo o cliente final. Mas ter ido para ministrar um workshop para outros artistas, ou seja, fui lá para ensinar o que eu tinha, fui lá para falar o que eu tinha para ensinar, isso eu nunca tinha imaginado, né? Então, essas coisas assim, você te dá um impacto grande na cabeça, né? Assim, né, cara? Sim, pra caramba, né, cara? Eu não lembro quem que me contou essa história, mas é uma história bem legal, cara. Que, assim, as pessoas têm que fazer por onde acontecer, né? Você tinha um objetivo de entregar, de fazer o melhor de você, de entregar o melhor trabalho, e aquilo lá foi te motivando a crescer, se desenvolver, e buscar, e viajar, e você fala, putz, preciso aprender mais inglês, voltar a fazer isso. Então, assim, você foi tomando as rédeas e fazendo acontecer, né, cara? E tem uma história que o cara tava afogando no rio, né? Aí passa um barco lá, eles perguntam se precisa de ajuda, ele fala, não, Deus vai me ajudar, eu não quero ajuda, tudo. E aí passa outro barco, ele fala, não, Deus vai me ajudar, eu não preciso de ajuda. Passa o terceiro, ele fala que não, morre afogado. Aí chega lá em cima, ele vira pra Deus e fala, pô, sou tão católico, ficava rezando todo dia, quando eu preciso de você pra me ajudar, você não me ajuda? Ele falou, te mandei 3 barcos pra te ajudar. Nossa, é boa, você que negou a minha ajuda. Então assim, cara, às vezes Deus ele performa ao longo das nossas vidas momentos para que a gente possa literalmente crescer e evoluir, né? Aquela paródia do cavalo passar já com a rédea montada ali e você acabar não deixando o cavalo passar e não montar, né? Então, as oportunidades que aparecem ao longo do teu caminho, cara, elas fazem você evoluir, e se você não montar e agarrar, elas simplesmente passam, né? Então, bacana que você conseguiu fazer tudo isso na tua vida, né? E aí depois você voltou para São Paulo, né? Sim, em São Paulo, agora eu estou há 3 anos já, né? Então foram 21 de Barretos, né? E depois, foi 21 anos, então em 2021, que eu comecei em 2000 aqui, exatamente em 2021, a gente encerrou as atividades aqui, né? No Planet Tattoo, a loja que foi o começo de tudo ali. E agora eu estou em São Paulo com um estúdio, né? Um estúdio físico e, nesse momento, um projeto assim de expandir mais o que eu comecei em 2018. Ou seja, em 2018 eu já tinha essa experiência de 18 anos de profissão e eu pensei, pô, cara, e se eu... É tudo e se, né? E se eu empacotasse isso, né? E digitalizasse isso, né? E se eu aproveitasse essas ferramentas digitais e ensinar, né? Conseguir para levar mais pessoas, para conseguir ajudar, para conseguir de repente falar assim, não só tecnicamente, não só artisticamente, mas às vezes pessoalmente mesmo. Falar ajudar assim, mais pessoas. Ajudar, falar, cara, você tá olhando para um cara que saiu da roça e que viajou através da tatuagem, né? Só que com dedicação e com empenho para 12 países. Pô, você gostaria de fazer o mesmo? Eu posso te ensinar, eu posso te motivar. Então eu comecei a sentir essa vontade assim, então em 2018 eu comecei a usar a internet como uma ferramenta para poder propagar, né? Divulgar o que eu sei, que eu tinha aprendido. Então hoje eu tenho cada vez mais essa decisão que eu fiz em 2018, cada vez mais ela aumenta, né? E cada vez mais eu vou buscando pessoas, inclusive, né? A gente não faz tudo sozinho, né? Minha mãe falava assim, ô filho, a gente não faz nada sozinho. Depois um tempo, assim, ela já não tá mais viva, eu fiquei pensando assim, pô, a minha mãe, ela, na simplicidade dela, ela falava dessa maneira, mas alguma coisa a gente faz sozinho, pô. Ela tava errada, né? Mas na simplicidade dela. Mas a gente não faz tudo sozinho. Talvez ela queria dizer isso, né? Tudo a gente não faz sozinho. Então a gente precisa se conectar com pessoas quando a gente quer fazer algo realmente grandioso na vida dos outros. E às vezes conectando com pessoas que têm esse mesmo propósito, essa mesma missão de ajudar, né? Através do conhecimento, a gente pode impactar mais pessoas. E a internet é uma, né? Eu acredito que a gente não tem outra ferramenta melhor hoje em dia do que a internet para se conectar. Então eu venho fazendo desde 2018, ensinando. Já viajei pelas várias capitais do Brasil, não todas, mas muitas, várias cidades maiores, né, e capitais. E, como eu te falei, ano passado, pela primeira vez, ministrei
viajei pelas capitais do Brasil ministrando os workshops, né, os meus workshops, que é uma aula de um dia. E o ano passado, pela primeira vez no Canadá. Então, eu estou crescendo nessa área também, é uma coisa que eu gosto muito, né? Gosto muito de falar, você tá percebendo? E eu gosto de ensinar também, né? Bacana, cara. Porque eu tava até assistindo hoje, ouvindo, na verdade, né, um podcast do Wendel Carvalho, e ele fala exatamente isso, né, cara? O potencial de reconhecimento seu, ele é diretamente proporcional à quantidade que você consegue entregar e a quantas pessoas você consegue entregar isso, né? Então, às vezes as pessoas falam, putz, mas aquele cara ficou rico na internet de uma hora para outra, tudo, mas qual que foi a capacidade dele de entregar aquele conteúdo para aquelas pessoas? Se aquelas pessoas comprarem aquele conteúdo é porque aquilo às vezes vale a pena, né? Seja no âmbito da comédia, arte, medicina, enfim, o que for. Hoje em dia a gente tem na internet coisas boas para você ver e coisas ruins, né? A gente estava até discutindo esses dias, né? Não é só jogar na internet algum conteúdo, porque às vezes se você jogar algum conteúdo ruim, você vai ser conhecido por jogar conteúdo ruim também, né? Então, a capacidade sua de atingir as pessoas e de dar ao universo algo para receber em troca, cara, eu acho que isso daí é totalmente proporcional ao que vem realmente de coleta para você, né? O Paulo Vileira que tava falando também sobre um negócio legal, cara, que você não tem como fugir disso, né, cara? Você vai colher o que você plantou. Cara, se você plantou coisa boa, você colhe coisa boa. Se você plantou porcaria, você colhe porcaria. Então, assim, não tem como fugir dessa regra, né, cara? Então, quanto mais você conseguir plantar coisas boas, quanto mais você conseguir disseminar conteúdo, quanto mais você conseguir ajudar as pessoas a crescerem, cara, eu acho que isso acaba voltando de uma forma ou de outra aí, não só para o seu crescimento pessoal, mas profissional, né, cara? E para o reconhecimento. E a internet, ela vem aí para ajudar a impactar mais pessoas, né? Sim, sim. Uma vez eu conversei até com meu pai sobre o que tinha motivado ele a entrar para política, né? Ele falou que chegou uma hora que ele gosta muito de medicina. Ele chegou uma hora que ele falava, putz, como médico eu consigo ajudar um paciente, 2, 3, 4, 5, 10 por dia. E como prefeito, cara, você consegue atingir uma população de 120 mil habitantes. Puta, quanto você consegue ajudar, né? Consegue mudar um bairro, crescer uma creche, colocar um postinho. O tanto que você consegue impactar na vida das pessoas é muito maior do que você conseguiria num consultório, né? Então, às vezes a gratificação ela vem nisso, né? Na quantidade de gente que você consegue impactar com o seu trabalho e nesse reconhecimento que vai, eu acho que direto pro coração e na alma nossa, né? Com certeza, isso que você está falando também, eu acredito que hoje em dia as pessoas com esse tanto de informação, as pessoas no geral, os profissional liberal, por exemplo, né, ficam de maneira geral, eu vejo isso no meu nicho, mas eu acredito que em todos os nichos não deve ser muito diferente. Ficam um pouco perdidos justamente pela quantidade de informação. Porque pouca informação, às vezes o cara não evolui. Muita, às vezes ele até para não assim. Sabe aonde... o que eu escuto, quem que eu ouço, né? Onde que eu aprendo, quem é melhor, né? Às vezes a pessoa que está ali buscando com essa avalanche de gente, até falando que não sabe, né? Sim. Então ele fica, às vezes, para essa pessoa que está buscando na internet, então tem que selecionar bem para ver o que ela, né? Porque o que ela estuda para de fato ela evoluir, né? Mas, cara, a internet é fantástica, assim, é o que você está falando do exemplo do seu pai, né? Numa sala ali, vai ter um limite no dia, né? Mas ele, quando ele foi prefeito, no caso, né? Ele tem uma projeção muito maior ali, de ajudar muito mais pessoas, né? Com a intenção dele, né? Com o intento ali. É fantástico. A internet dá essa possibilidade, é muito grande, né, cara? Às vezes tem pessoas do Austrália, assim, ó, que... Já recebi reclamação de curso, eu tenho 2 cursos online, não reclamação, mas eu falo assim, porque ele, um australiano, ele falou, cara, eu comprei um curso seu, eu gostei, viu, do curso, mas ó, a próxima vez, vê se dá pra melhorar esse tradutor aí, porque a própria plataforma, sabe? Mas eu tô usando isso agora, porque você vê que fantástico, né? Você não imagina que você tá aqui, você cria um produto, você se dedica, né, pra, através daquilo ali, ensinar alguém, o cara do outro lado, do Líbano, já recebi uma mensagem de um cara do Líbano, cara, gostei do conteúdo, comprou um curso. É assim, né, e assim, é fantástico, né, como que você pode alcançar, né? Sim. Só que isso que você falou também é muito importante. A pessoa tem que... Se ela não tá boa no offline, eu vejo que ela não tem... Não é que ela não tem que se preocupar, mas ela não tem que ir pro online. Ela tem que afiar o machado dela primeiro no offline, né? Eu percebo isso também, né? Não só no meu nicho, mas acho que em todos a galera quer escalar, quer falar com mais pessoas, quer trazer mais clientes, mas às vezes ele não está preparado para aquilo. Ele pensa, eu vou atrás de uma hashtag milagrosa. Né? Sendo que às vezes ele deveria olhar primeiro porque realmente ele sabe fazer de fato, né? E como às vezes a pessoa acaba medindo o sucesso dela com a regra do outro,
né? Vê muito na internet o outro lá falando que isso, falando aquilo, ela fala, pô, eu também vou falar uma coisa, eu também quero fazer uma fila. Sai falando. E às vezes, quanto mais ela fala, mais ela quebra. Porque às vezes se vier um cliente no seu consultório, ou no meu estúdio, ou no cara que vende aquilo, porque viu ele falando, mas se ele não consegue entregar o que ele falou, às vezes é pior. Quebra. Né? Quebra as pernas. Mas isso é verdade. E, cara, você tá voltando agora pra Barretos, você vai estar trabalhando com esse mundo digital, criando aí conteúdos pra galera. E eu fiquei sabendo que você vai estar fazendo tatuagem aí também, cara. Eu acho que o pessoal deve estar ansioso aí pela sua volta. Você vai estar trabalhando aí conosco? Sim, na verdade, a decisão de morar novamente em Barretos, tem coisas que tá dentro do nosso controle, tem coisas que tá fora do nosso controle, né? Pra tudo que tá dentro do nosso controle, a gente vai fazendo o melhor possível, né? E tem uma coisa também que, aproveitando para falar, que às vezes a pessoa pensa, vou fazer o meu melhor. Mas às vezes o seu melhor não está dentro do mercado, não. Às vezes o seu melhor está ruim. Eu penso que a gente buscar fazer o melhor possível, né? Quem está fazendo melhor que eu? E percebe isso? Eu vou fazer o meu melhor. Mas o seu melhor é ruim, não vira, né? Então, buscando fazer o melhor possível, tem coisa que está dentro do nosso controle, a gente vai buscando fazer o melhor possível. Para coisa que está fora do nosso controle, por exemplo, quando alguém decide ir embora desse planeta aqui, foi exatamente isso que impulsionou nossa decisão, né, por conta dos pais da minha esposa, né, e aí o pai dela resolveu que, né, precisava ir para outro plano, e a mãe dela já também um pouco mais de idade, isso impulsionou a gente morar aqui novamente. Mas como eu te falei, eu que já venho trabalhando de maneira híbrida, né, isso para mim, nesse presente momento, não atrapalhou tanto assim, né? Embora eu tenha um estúdio em São Paulo e vou continuar atendendo lá uma vez por mês, mas estar morando aqui, eu posso falar pela internet, né? E me conectar com pessoas, e a internet hoje está em qualquer lugar, então a gente tem essa liberdade geográfica, né? Então a gente vem novamente por conta da família, né? Fazer nosso papel de membro da família, de filho, no caso da minha mulher, né? Eu também tenho meus irmãos aqui. E agora tatuando, eu já quero aproveitar para agradecer a sua abertura, né, a sua confiança no meu trabalho e dizer que a clínica que você construiu aqui, primeiro parabéns por todos os detalhes aqui, é impressionante, né? Eu até faço um convite aqui para quem ainda não conhece, ainda não veio, mas o principal, além de uma construção, né, de pedra, que por mais detalhada que você vê que a pessoa pôs o amor naquilo, senão não estaria tão detalhado assim, tá impressionante. Mas a sua visão que você tem de pôr as pessoas com know-how para poder oferecer um serviço de qualidade para quem vem aqui, para o cliente, né? Então eu vejo que essa é a sua preocupação. Então essa porta que você me abriu, eu só tenho a agradecer por estar inserido nesse time de pessoas profissionais, né, que podem oferecer um trabalho de excelência para o cliente que vem aqui na clínica. Imagina, cara, eu que agradeço aí por ter aceitado, de ter vindo aqui trabalhar conosco. E é o que a gente falou, cara, é ambiente, né? Então, quanto mais evoluído o ambiente, mais profissional, quanto mais gente para agregar, cara, melhor vai ser o ambiente de trabalho e você se entusiasma mais, né? É fantástico, tem preço. É fantástico. Cara, obrigado pelo bate-papo aí. Eu agradeço. Foi fantástico a nossa conversa aí. Eu agradeço vocês também por terem participado conosco até agora. Espero que a gente possa ter agregado aí informações úteis para o dia a dia de vocês, para melhorar realmente motivação, qualidade de vida, e que é o que nós falamos aqui. Sem a gente ir atrás dos nossos caminhos, nunca a gente vai atingir os objetivos que a gente almeja. Obrigado, pessoal, e até a próxima semana. Um abraço.